Eu tinha 63 anos quando quase assinei minha própria ruína com a caneta Montblanc que minha mãe me deu no dia em que abri o segundo restaurante. Chama-se ironia, quando a coisa que deveria ser a maior vitória da sua vida vira o maior erro que você quase comete. Mas eu aprendi cedo que a vida não avisa quando está prestes a mudar de direção. Ela simplesmente vira. Meu nome é Margarida. Tenho cabelo branco que recuso a pintar, mãos que já sovaram mais massa de pão do que qualquer padeira profissional, e uma história que começa numa cozinha de 8 metros quadrados no fundo de um sobrado em Campinas. Comecei com um fogão de 4 bocas, 3 mesas de plástico e a receita de moqueca da minha avó Zélia. Tinha 21 anos. Acabara de perder meu pai, e o dinheiro do seguro era pouco demais para ser poupado e demais para ser ignorado. Minha mãe disse que eu estava louca. Meu irmão Eduardo disse que eu ia quebrar em 6 meses. Nenhum dos dois tinha razão sobre o que eu faria com aquilo. Eu fiz um restaurante. Depois fiz mais um. Depois mais 3. Hoje, 42 anos depois, o nome Margarida Fontes está em 17 endereços pelo Brasil, de Belém a Porto Alegre. Mas naquela manhã de abril, tudo o que eu conseguia pensar era que minha mão direita ainda formigava às vezes. Sequela do AVC, leve que tive 8 meses antes. O médico chamou de evento cerebrovascular menor e disse que eu precisava reduzir o estresse. O que, para uma mulher que administra 17 restaurantes, é o mesmo que mandar um peixe reduzir a água. Foi Henrique quem me convenceu. Meu filho, 38 anos, formado em administração, que passou a infância inteira me vendo trabalhar e a juventude inteira tentando sair da minha sombra. Ele me visitou no hospital e ficou segurando minha mão com uma expressão que eu não via no rosto dele desde que tinha 12 anos. Mãe, deixa eu ajudar. De verdade. Deixa eu assumir. Eu olhei para ele e vi o menino que eu havia convertido em adulto sem perceber. Responsável, sério, competente. E ressentido de uma forma que ele nunca me diria diretamente, mas que eu sentia como se fosse perfume no ar. Aquele ressentimento silencioso dos filhos de mães que constroem impérios e esquecem de construir memórias. Marquei a reunião para uma sexta-feira de abril. Seria na sede da empresa, em São Paulo. Eu transferiria formalmente a presidência operacional para Henrique. Ele assumiria as decisões do dia a dia. Eu permaneceria no conselho, mas deixaria as rédeas. Eduardo, meu irmão, seria a testemunha. Ele sempre foi a testemunha. Dos meus momentos mais importantes, das minhas maiores decisões. Eduardo, 4 anos mais velho do que eu, que passou a vida sendo meu braço direito informal, meu conselheiro de confiança, o único familiar que eu havia mantido perto da empresa todos esses anos. Ele estava feliz com a transferência. Muito feliz. Na época, eu interpretei isso como apoio fraterno. Hoje eu sei que era alívio. Na quinta-feira à noite, véspera da assinatura, fui ao apartamento que mantenho em São Paulo quando preciso passar a semana na capital. Benedito me levou, como sempre. Benedito Carmo, 61 anos, motorista há 22, um homem que fala pouco, dirige bem, e nunca, em 22 anos, me deu um único motivo de preocupação. No caminho, ele estava mais quieto do que o normal. Eu notei, mas não perguntei. Benedito tem o direito ao silêncio. Todo mundo tem. Eu subi, jantei sozinha, tomei um chá, fui dormir cedo porque a reunião era às 9 da manhã. Deixei os sapatos na entrada, a bolsa na cadeira do quarto e apaguei a luz às 10h30. Às 2 da manhã, acordei com sede. Fui à cozinha, bebi água, voltei. E foi quando vi. Embaixo da porta do apartamento, alguém havia enfiado um envelope. Pequeno, branco, sem nome escrito por fora. Meu coração disparou antes mesmo de eu abrir. Não sei explicar por quê. É como quando o corpo sabe de alguma coisa que a mente ainda está tentando formular. Abri o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 4. A letra era irregular, a de alguém que não estava acostumado a escrever à mão. Eu li 3 vezes antes de acreditar no que estava lendo. Dona Margarida, me perdoe por fazer assim. Não tive coragem de falar pessoalmente.
Antes de assinar amanhã, a senhora precisa perguntar sobre a conta no Banco Meridional, Agência Moema. Conta 4.470 e 1 até 9. Pergunte ao seu irmão. Só pergunte. Me perdoe. B. Benedito. Fiquei sentada na beira da cama, com aquele papel na mão, até às 4 da manhã. Naquele período, minha mente passou por todas as possibilidades. Que era um engano. Que Benedito havia se confundido. Que alguém havia colocado uma ideia errada na cabeça dele. Que Eduardo, meu irmão, o homem que eu chamava nas emergências, que apareceu no hospital quando tive o AVC, que chorou quando minha mãe morreu, que dançou na minha festa de 40 anos, jamais poderia ter feito o que aquele papel estava sugerindo. Passei as 2 horas seguintes no computador. Encontrei a conta. Não diretamente, porque ela não estava no meu nome, mas encontrei rastros. Documentos de uma empresa prestadora de serviços que eu nunca havia contratado, cujos pagamentos saíam regularmente dos meus restaurantes há 11 anos. 11 anos. Valores que, individualmente, pareciam razoáveis para qualquer auditor que não soubesse que a empresa não existia de verdade. Quando o sol nasceu, eu já sabia o suficiente para entender que não podia assinar nada naquele dia. Me vesti com cuidado. Escolhi o terno azul marinho, o mesmo de sempre nas reuniões difíceis. Coloquei os brincos de pérola que pertenciam à minha mãe. Olhei no espelho e vi uma mulher de 63 anos que havia construído tudo do zero e estava prestes a descobrir que parte disso havia sido roubado por dentro, lentamente, por alguém que ela amava. Cheguei à sede às 8h40. Henrique já estava lá, de gravata, nervoso da forma boa, aquela ansiedade de quem está esperando uma coisa boa acontecer. Meu coração apertou ao vê-lo. Ele não sabia de nada. Eu sabia que não sabia, e mesmo assim, naquele momento de confusão e dor, precisei me lembrar disso ativamente. Eduardo chegou às 8h50. Terno cinza, sorriso aberto, o abraço caloroso de sempre. Dia importante, Margarezinha, ele disse, usando o apelido da infância que eu normalmente adorava ouvir. Naquele momento, o apelido soou diferente. Os advogados chegaram. O contador chegou. Tudo estava pronto. As pastas sobre a mesa, os documentos marcados com post-its amarelos, indicando onde eu deveria assinar. Henrique ficou em pé perto da janela, olhando para a rua lá embaixo, com aquela postura que era a mistura exata de orgulho contido e emoção reprimida. Meu filho que não merecia o que eu estava prestes a fazer. Antes de começarmos, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Preciso verificar uma questão contábil que surgiu ontem à noite. Eduardo virou para mim. O sorriso continuou no lugar, mas os olhos mudaram. Aquela mudança rápida, quase imperceptível, que você só nota quando já está procurando por ela. Que questão? Ele perguntou. Conta meridional, Agência Moema. Eu disse o número. 44719. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Para mim, durou uma eternidade. Eduardo deu uma risada curta, como quem está descartando um assunto menor. Margarezinha, essa não é hora de... É exatamente a hora, eu interrompi. Porque se essa conta existe, e eu não sei porquê, não vou assinar nada hoje. Henrique me olhou. Havia confusão no rosto dele. Aquela confusão genuína de quem não entende o que está acontecendo. Os advogados trocaram olhares. O contador abriu a boca e fechou. Eduardo colocou as mãos no bolso. Isso é um mal-entendido. Eu explico depois. Vamos terminar a reunião primeiro. Não. Eu peguei a pasta com os documentos e fechei. A reunião termina agora. O resto a gente conversa com os advogados presentes. Henrique se afastou da janela. Mãe, o que está acontecendo? Eu não sei tudo ainda, eu disse, olhando para o meu filho. Mas eu sei o suficiente para saber que você não tem culpa de nada. Foi a única coisa que eu precisei ver naquele momento. O rosto do meu filho, confuso e assustado, que não tinha absolutamente nada a esconder. O que veio depois foi lento, doloroso e cheio dos detalhes burocráticos que a vida real impõe quando você descobre uma traição grande o suficiente para ir à justiça. O contador contratou uma auditoria emergencial. Os advogados bloquearam a transferência.
Eduardo foi embora da reunião sem dar explicação, o que, por si só, já era uma confissão. Eu fui para casa, para o apartamento, e liguei para Benedito. Ele atendeu no segundo toque. Dona Margarida. Benedito. Preciso te ver. Ele chegou em 20 minutos. Entrou, ficou em pé perto da porta, como alguém que não tem certeza se está autorizado a ir mais longe. 22 anos me servindo. E ele ainda mantinha aquela distância respeitosa que eu nunca havia pensado em questionar. Senta, eu disse. Ele sentou na beira da cadeira. Mãos sobre os joelhos, olhar baixo. Por quanto tempo você soube? Eu perguntei. Ele ficou quieto por um momento. Comecei a desconfiar uns 3 anos atrás, dona. Mas não tinha como ter certeza. Faz 2 meses que eu vi o documento por acidente. Estava levando o Sr. Eduardo ao banco e ele deixou uma pasta no banco de trás. Não era minha intenção ver, mas estava aberta e... Ele pausou. Eu sei que devia ter falado antes, mas ele é seu irmão. Fiquei com medo de errar. E por que falou agora? Benedito levantou os olhos pela primeira vez desde que havia entrado. Porque ontem à noite, quando a trouxe para cá, vi a dona olhando pela janela do carro com aquela expressão. Ele pausou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. A minha filha tem a mesma expressão quando está com medo e não quer que ninguém saiba. E eu pensei que se fosse ela, eu ia querer que alguém fizesse alguma coisa. Fiquei olhando para aquele homem que havia me levado em silêncio durante mais de 2 décadas, que havia ouvido conversas ao telefone que eu nem lembrava mais, que havia esperado horas em estacionamentos de hospitais, quando minha mãe estava internada, que nunca havia pedido nada além do salário combinado. Você correu um risco enorme, eu disse. Sei, dona. Se eu não acreditasse em você, poderia ter sido muito ruim. Sei. Ele abaixou a cabeça de novo, mas não tinha como ficar calado. Servi um café. Sentei do lado oposto da mesa e ouvi tudo o que ele sabia. Que Eduardo frequentava o banco regularmente. Que havia um homem que o acompanhava nas visitas, alguém que Benedito nunca havia visto na empresa. Que uma vez, esperando no carro, em frente ao escritório do advogado, ele havia visto os dois saindo juntos com expressões de quem havia acabado de resolver um problema. Enquanto ele falava, eu montava o quebra-cabeça. 11 anos, a empresa fantasma. Os pagamentos mensais que nunca haviam disparado nenhum alarme porque eram calibrados para parecerem razoáveis. Eduardo sabia exatamente como a minha empresa funcionava, porque eu havia passado anos explicando para ele. Cada processo, cada gargalo, cada ponto cego. Eu havia confiado no meu irmão com informações que nenhum executivo entregaria a alguém de fora, porque para mim ele nunca foi alguém de fora. Era Eduardo. Era o menino que dividia o quarto comigo quando criança. Era o homem que chorou no meu ombro quando o primeiro marido que eu tive foi embora. A auditoria levou 4 dias. 4 dias em que Henrique ficou em silêncio, processando, em que eu mal dormi, remexendo em arquivos que nunca havia examinado de perto porque confiava nas pessoas ao meu redor, em que Eduardo não atendeu nenhuma das minhas ligações. No 5º dia, o auditor me apresentou um relatório de 46 páginas. O total desviado ao longo de 11 anos somava um valor que me fez ficar sentada em silêncio por quase 1 minuto quando vi o número. Henrique estava ao meu lado quando li. Ele não disse nada, só colocou a mão sobre a minha. Mãe, ele disse depois de um tempo. Você não sabia. Não. Eu não sabia. E eu também não. Isai. Ficamos assim por um momento. Mãe e filho, 2 adultos sentados numa sala com a prova impressa de que a família pode ser o lugar mais perigoso quando você baixa a guarda. Você vai registrar ocorrência? Ele perguntou. Já liguei para o advogado. Henrique assentiu lentamente. Como você descobriu? Eu contei sobre o envelope, sobre Benedito, sobre as 2 da manhã sozinha com o papel na mão. Ele me ouviu sem interromper, e quando terminei, ele ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Benedito, ele repetiu, como se estivesse processando. Ele trabalha com a gente há quanto tempo? 22 anos. E meu tio, que é família de sangue, ficou 11 anos roubando. Não havia nada para acrescentar a isso.
A delegacia era o tipo de lugar que parece projetado para fazer você se sentir pequeno mesmo quando não fez nada de errado. Corredores longos, iluminação fria, cadeiras de plástico que rangem. Fui com meu advogado, Marcos Abreu, que já me representava há 15 anos, e que, ao ler o relatório da auditoria, ficou em silêncio por exatamente o mesmo tempo que eu havia ficado. Esse é um caso sólido, ele disse, finalmente. A documentação é clara. Eu sei. Só não sei se consigo olhar para ele. E parei no meio da frase. Você não precisa olhar para ele. Só precisa assinar o boletim de ocorrência. Assinei. A delegada responsável pelo caso tinha uns 45 anos, expressão serena e perguntas precisas. Ela ouvia sem interromper, escrevia sem pressa, e quando terminou de anotar tudo, olhou para mim por um momento antes de falar. A senhora tem noção de por quanto tempo esse desvio poderia ter continuado sem ser detectado? Provavelmente por muito tempo, eu disse, e a honestidade da resposta me deixou com um gosto amargo na boca. O que mudou? Um funcionário que escolheu falar. Ela anotou mais alguma coisa. A senhora vai querer processar também o intermediário? O homem que ajudou a estruturar a empresa fantasma? Quero tudo dentro da lei, eu disse. Todos que estiveram envolvidos. Eduardo foi localizado 2 dias depois. Não havia fugido, o que me surpreendeu. E, ao mesmo tempo, não me surpreendeu. Eduardo sempre teve a convicção particular de quem acredita que pode explicar qualquer coisa, que com as palavras certas, na ordem certa, consegue transformar o que fez em algo compreensível, se não justificável. Pediu para me ver antes de qualquer coisa formal acontecer. Meu advogado desaconselhou. Fui assim mesmo. Nos encontramos num café perto do escritório dele. Ele estava com a aparência de alguém que não havia dormido direito, mas o terno estava passado e os sapatos engraxados. Eduardo sempre foi assim. As aparências primeiro. Sempre. Ele começou com desculpas. Depois com explicações. Depois com justificativas que foram ficando cada vez mais elaboradas, enquanto eu ficava cada vez mais quieta. Ele havia perdido dinheiro em investimentos que deram errado. Havia prometido a si mesmo que devolveria tudo. Havia se sentido em dívida com a vida por anos e considerado que eu, que tinha tanto, não sentiria falta de uma parcela pequena. Uma parcela pequena, eu repeti. Quando ele fez uma pausa. Ilema Olau. Margarezinha. Não me chama assim. Ele fechou a boca. 42 anos, eu disse, com voz calma que não sei de onde veio, porque por dentro eu estava num lugar muito diferente da calma. 42 anos eu construí essa empresa. Comecei com o fogão da mamãe e 3 mesas de plástico. Trabalhei enquanto você me dizia que eu ia quebrar. Trabalhei enquanto criava meu filho sozinha depois que o pai dele foi embora. Trabalhei quando tive a pneumonia e não podia parar. Trabalhei quando minha mãe estava morrendo. E eu ficava dividida entre o hospital e a cozinha porque não tinha quem assumisse por mim. Ele não disse nada. E durante todo esse tempo eu te chamei de braço direito. Te consultei, te contei cada projeto, cada crise, cada decisão difícil. Fiz uma pausa, e você usou tudo isso para entender onde ficavam os pontos cegos. Margarida, não, eu me levantei. Eu vim aqui porque queria olhar para você e entender. Mas não tem nada para entender. Não é uma história complicada. Você roubou de mim durante 11 anos, e você vai responder por isso. Saí do café sem olhar para trás. No carro, Benedito me esperava. Quando entrei, ele não perguntou nada. Só ligou o motor. E foi exatamente o que eu precisava. Os dias que se seguiram foram marcados pela estranheza particular de uma vida que continua funcionando por fora, enquanto por dentro tudo está sendo remexido. A empresa continuou operando. Os 17 restaurantes continuaram abrindo às 11 da manhã e fechando às 11 da noite. Os funcionários continuaram trabalhando. O mundo não parou, porque eu descobri que meu irmão me havia roubado. Henrique passou a aparecer mais. Não de forma programada, mas de forma espontânea, que é a única que realmente conta. Ele aparecia na hora do almoço com marmita que ele mesmo havia feito, ou telefonava às 10 da noite só para saber como eu estava. Coisas pequenas que revelavam o quanto de distância havia se instalado entre nós, sem que nenhum dos dois
tivesse tomado a decisão consciente de se afastar. Uma tarde, estávamos sentados na cozinha do meu apartamento quando ele disse, sem preâmbulo: "Mãe, eu preciso te falar uma coisa." Olhei para ele. "Eu soube do AVC pelo seu secretário. Não por você." O silêncio que se seguiu pesou. "Eu estava em Belo Horizonte", eu disse. "Não queria te preocupar desnecessariamente." "Mãe." Ele me olhou com aquela expressão que me lembrava quando ele tinha 14 anos e tentava me dizer que eu estava errada sobre alguma coisa. "Eu sou seu filho. Não tem nada desnecessário em me ligar quando você está no hospital." Eu sabia que ele tinha razão. E sabia também que havia uma história mais longa embutida naquela frase. A história de todas as vezes que eu havia gerenciado as informações que chegavam até ele, como se fosse possível controlar o quanto ele se preocupava, como se proteger meu filho de más notícias fosse o mesmo que estar presente. "Você guardou isso por quanto tempo?" eu perguntei. "Desde o dia que eu soube." "Por que não falou antes?" Ele ficou quieto por um momento. "Porque com você, mãe, sempre pareceu mais fácil não falar. Você sempre teve tantas coisas para resolver que a minha mágoa parecia pequena demais para tomar espaço." Aquela frase ficou dentro de mim de uma forma que as frases importantes ficam, ocupando um lugar que você não consegue ignorar por mais que tente. "Quando você era pequeno", eu disse. "Depois de um tempo, eu trabalhava porque acreditava que trabalhar era amar, que dar escola boa, dar viagem, dar segurança era a linguagem do amor. Ninguém me ensinou que tinha outra língua." "Eu sei, mãe, mas isso não desfaz o que você sentiu." "Não." Ele concordou. "Mas entender de onde veio ajuda a carregar de um jeito diferente." Ficamos ali, mãe e filho, com o café esfriando entre nós e 40 anos de coisas não ditas pairando no ar. Não conseguimos dizer tudo naquela tarde. Não acho que seja possível dizer tudo de uma vez, mas começamos. A investigação durou 3 meses. Eduardo e o advogado que havia estruturado a empresa fantasma foram indiciados por estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. Meu advogado foi direto. As provas eram suficientes. O processo seria longo, mas a condenação era provável. Eu assisti à primeira audiência de longe. Não fui ao fórum. Não precisava estar lá para que a justiça acontecesse. O que eu precisava era começar a entender o que fazer com o espaço que havia sobrado, onde antes ficava minha confiança cega no meu irmão. Comecei a fazer terapia. Não foi uma decisão dramática. Foi uma tarde em que minha clínica de medicina preventiva me encaminhou para uma psicóloga que trabalhava com pacientes que haviam sofrido eventos cardiovasculares e a DRA. Fernanda acabou sendo uma mulher de 50 e poucos anos que fazia perguntas com a paciência de quem tem tempo infinito e nenhuma pressa de chegar a uma conclusão. Na terceira sessão, ela me perguntou quando foi a última vez que eu havia descansado de verdade. Fiquei pensando por um longo tempo. "Não sei", eu disse. "Nem uma lembrança?" Quando minha avó ainda era viva. Eu tinha uns 12 anos. Passava as férias na casa dela em Mogi Mirim e ela me deixava ficar na cozinha, observando ela cozinhar sem pedir nada em troca. Só ficávamos ali, ela mexendo nas panelas, eu sentada no banco de madeira, e o cheiro de cravinho e canela que impregnava tudo. "Adrá." Fernanda anotou alguma coisa. "O que a moqueca da sua avó tem de diferente das que você serve nos restaurantes?" Olhei para ela. "Como assim? Você disse que começou com a receita dela. 42 anos depois. O que mudou na receita?" "Pensei, nada na essência. Mas a escala mudou. Quando você cozinha para milhares de pessoas, você precisa padronizar. O amor que a vovó Zélia colocava naquela panela era inescalável. E você sente falta disso?" Demorei para responder. Todos os dias, eu disse. Finalmente. Mas eu nunca parei para admitir para mim mesma. Num domingo de julho, fiz moqueca em casa pela primeira vez em não sei quantos anos. Convidei Henrique. Ele veio e trouxe uma moça chamada Cláudia, professora de história, que tinha cabelos naturais e ria com facilidade e olhava para o meu filho com aquela mistura de interesse genuíno e curiosidade que é impossível de fingir. Ela perguntou de onde vinha a receita. Contei da vovó Zélia. Contei de Mogi Mirim, do banco de madeira, do cravinho. Cláudia ouviu com atenção real,
o tipo de atenção que você percebe porque a pessoa faz perguntas que só fazem sentido se ela estava realmente prestando atenção no que você disse antes. Depois do jantar, quando ela foi ao banheiro, Henrique me olhou esperando minha reação. Ela te fez rir 3 vezes, eu disse. Ele sorriu. Ela tem esse efeito. Eu notei. Fiz uma pausa. E ela te olha como se você fosse a pessoa mais interessante da sala, sem nem perceber que está fazendo isso. Henrique ficou vermelho, o que me fez sentir algo que eu não sentia fazia muito tempo. Vontade de rir. Benedito soube do resultado da investigação por mim, pessoalmente. Eu o chamei para subir ao apartamento, algo que nunca havia feito em 22 anos. Ele entrou com aquele mesmo cuidado de quem não tem certeza se está autorizado a ocupar o espaço. Sentamos à mesa da cozinha. Eu servi café. Ele ficou olhando para a xícara por um momento antes de beber. Expliquei o que havia acontecido. O indiciamento, os valores recuperados parcialmente, o processo que ainda duraria tempo. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, fiquei olhando para ele. Você sabe que mudou o rumo de muita coisa naquela noite. Eu sei, dona. Não precisava ter feito. Era mais fácil não fazer. Benedito colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. Minha filha mais nova, Jéssica, tem uma professora que um dia viu que ela estava passando por um momento difícil e foi lá falar com ela. Não era obrigação da professora. Era mais fácil não ter visto. Ele levantou os olhos. A Jéssica fala dessa mulher até hoje, que aquela professora escolheu não fingir que não viu. Fiquei em silêncio. Eu só fiz o que a professora da Jéssica fez, ele disse simplesmente. Há 6 meses desde aquela tarde na cozinha. A empresa continua sendo minha, mas de um jeito diferente. Henrique assumiu a presidência operacional, não na reunião de abril que nunca aconteceu, mas numa cerimônia pequena em outubro, com as pessoas certas, pelos motivos certos. Eu permaneci no conselho, mas aprendi, ou estou aprendendo, que estar no conselho é diferente de estar no controle de tudo o tempo todo. Contratamos uma diretora financeira externa, mulher de 40 anos, audited background impecável, que implementou um sistema de controles internos que eu devia ter implementado há muito tempo. O tipo de coisa que você procrastina quando confia demais nas pessoas ao redor. O tipo de coisa que, se tivesse existido, teria detectado o desvio em 2 meses em vez de 11 anos. O processo contra Eduardo continua. Não acompanho cada audiência porque aprendi que acompanhar cada audiência não acelera a justiça. Só me mantém presa num ciclo de raiva que drena a energia que eu prefiro direcionar para outras coisas. Meu advogado me chama quando tem algo relevante. No resto do tempo, eu cozinho. Comecei a cozinhar de verdade de novo. Não para os restaurantes, não para testar receita nova. Só para cozinhar. Todo domingo de manhã, eu abro a cozinha do apartamento e faço alguma coisa com calma, sem pressa, sem ninguém esperando pelo resultado. Às vezes, Henrique aparece. Às vezes, Cláudia vem junto, e ela fica na bancada conversando enquanto eu mexo nas panelas, e é uma imagem tão simples e tão cheia de coisa, que eu fico com os olhos marejados sem conseguir explicar direito por quê. Acho que o que me afeta é reconhecer que essa simplicidade sempre foi possível. Que eu poderia ter tido isso mais cedo, se tivesse parado o suficiente para perceber que não precisava estar em movimento constante para ter valor. Adra. Fernanda me disse uma coisa na última sessão que ficou comigo. Disse que muitas pessoas constroem impérios para compensar uma sensação interna de insuficiência. Que a construção nunca é só sobre o que está sendo construído, é sobre o que está tentando ser provado. Quando ela disse isso, fiquei quieta por um longo tempo. Pensei na garota de 21 anos que abriu o primeiro restaurante depois que o pai morreu. Pensei no que eu precisava provar, e para quem, e se algum dia senti que tinha provado o suficiente. A resposta honesta era não. Nunca havia sido suficiente, por dentro, por fora, as fotos nas revistas de negócios, os prêmios na parede, os 17 endereços. Por dentro, sempre achei que faltava mais um passo, mais uma conquista, mais um restaurante. Contar essa história para Henrique foi difícil, mas ele ouviu com a atenção de quem está guardando cada palavra. Então, a empresa nunca foi só. A empresa, ele disse. Não. Era o que me fazia sentir que eu existia de um jeito que importava. E agora?
Olhei para o meu filho. Agora estou tentando aprender que existe de formas que não aparecem em nenhuma revista. Benedito continua sendo meu motorista. Mas existe uma diferença agora. Quando ele me espera, eu aviso se vou atrasar. Quando ele está no carro, eu às vezes converso. De verdade, não só sobre logística e horário. Semana passada, ele me contou que a Jéssica passou no vestibular para enfermagem. Parei tudo o que estava fazendo para ouvir os detalhes. O nome da faculdade, o turno, o que ela quer fazer com a formação. E enquanto ele contava, sorrindo com aquele orgulho discreto de pai que não sabe muito bem como demonstrar alegria sem se sentir desconfortável, eu pensei que precisei de uma traição do meu irmão para aprender a ouvir o motorista que me carregava há 22 anos. Não sei se essa é a conclusão certa para essa história. Talvez não haja uma conclusão, só uma continuação que vai ficando diferente à medida que eu vou sendo diferente. Na semana passada, Henrique me ligou às 8 da manhã de uma segunda-feira. Mãe, você toparia fazer uma coisa diferente sábado? Depende do que é. Tem um mercado de produtores orgânicos que abre às 7 da manhã em Pinheiros. Cláudia foi semana passada e disse que tem ingredientes que você nunca usou nos restaurantes. Pensei que você podia ir lá, escolher umas coisas, e a gente cozinha junto no seu apartamento. Fiquei em silêncio por um momento. Era a coisa mais simples do mundo. Um mercado de manhã cedo, ingredientes novos, uma tarde cozinhando com meu filho. Era também exatamente o tipo de coisa que eu havia adiado por 40 anos, porque sempre havia uma reunião mais urgente, uma decisão mais importante, uma crise mais imediata. Eu topo, eu disse. Sério? Por que você está surpreso? Porque você geralmente... Eu sei o que eu geralmente faço, eu interrompi, com gentileza. Mas isso é o que eu quero fazer agora. Sábado de manhã, às 6h50, Benedito me esperava na frente do prédio. Henrique e Cláudia chegaram logo depois. Fomos os 4 ao mercado, que era exatamente o que ele prometeu. Pequeno, barulhento, cheio de cor e de gente que sabia o nome de quem vendia o que estava vendendo. Passei 2 horas escolhendo coisas com calma. Uma abóbora que o produtor disse que era de uma variedade que o avô dele cultivava. Ervas que eu nunca havia incorporado ao cardápio. Pimenta de cheiro que fazia o ar ao redor da banca ficar perfumado de um jeito que me levou direto à cozinha da vovó Zélia. À tarde, cozinhamos. Henrique corta legumes com uma competência que eu nunca havia percebido, porque nunca havia cozinhado com ele antes. Cláudia faz o arroz enquanto conta uma história sobre um aluno que confundiu a Revolução Francesa com a Revolução Industrial na prova. E todos rimos ao mesmo tempo, e a cozinha está com cheiro de cravinho e pimenta de cheiro. E a janela está aberta. E a tarde de São Paulo está do jeito que São Paulo às vezes consegue ser, com aquela luz dourada de final de tarde que faz tudo parecer um pouco mais bonito do que normalmente é. Penso na mulher que eu era 8 meses atrás, que estava prestes a assinar papéis que precisariam de uma investigação de 4 dias para ser desfeitos, que dormia mal, comia mal e considerava o formigamento na mão direita como uma inconveniência menor que podia ser administrada com vitaminas e força de vontade. Penso em Benedito, sozinho no carro na volta daquela noite, pesando durante horas se devia ou não enfiar um envelope embaixo da minha porta. Quanto tempo ele ficou parado com o papel na mão? Quantas vezes quase desistiu? Que tipo de coragem é necessária para fazer uma coisa pequena que pode ter consequências grandes? Não é a coragem dos heróis de filme. É a coragem mais difícil, a que não tem plateia e não garante resultado. A coragem de quem age assim mesmo, sem saber se vai dar certo, porque não dá para ficar parado fingindo que não viu. Mãe Henrique chama da cozinha. Você prova isso aqui para mim? Volto. Ele me oferece uma colher com o molho que está experimentando, olhando para mim com aquela expressão de filho que quer aprovação, mas tenta fingir que não liga. Provo. Falta um pouco de sal, eu digo, e uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez. Ele sorri. Sempre tem alguma coisa faltando. Sempre tem. O segredo é provar antes de servir. Ele ri. E eu penso que talvez essa seja a lição mais importante que eu poderia ter aprendido, não sobre culinária, mas sobre tudo. Provar antes de servir. Verificar
antes de assinar. Escutar antes de concluir. Perguntar antes de assumir que você sabe. 42 anos de empresa me ensinaram a decidir rápido. O que eu estava aprendendo agora, com 63 anos e o formigamento que ainda aparece na mão direita às vezes, era que algumas coisas precisam de tempo. Que a pressa que eu aprendi a ter para sobreviver era a mesma pressa que quase me fez assinar a minha própria vulnerabilidade num papel legal. Quando anoitece, ficamos à mesa até tarde. Conversamos sobre a abóbora, sobre a Revolução Francesa, sobre os 17 restaurantes, sobre o piano que Henrique diz que quer aprender a tocar um dia, sobre a Jéssica que vai ser enfermeira, sobre as rosas que plantei na varanda do apartamento e que Fernanda disse ser um bom exercício de paciência, porque rosas não crescem no ritmo de quem as planta. Quando Henrique e Cláudia vão embora, fico sozinha na sala com o silêncio que sobrou. É um silêncio diferente do que eu estava acostumada. Não o silêncio vazio de uma mulher que trabalhou até às 11 da noite e caiu na cama sem ter com quem conversar. É o silêncio cheio de quem passou o dia inteiro perto de gente que ama. E agora pode ficar quieta, porque há alguma coisa dentro que está satisfeita. Fui até a varanda. As rosas ainda não abriram, mas os botões estão lá firmes, esperando o próprio tempo. Pensei em Eduardo, num apartamento em algum lugar da cidade, esperando o processo andar. Pensei se ele entende o tamanho do que fez, ou se ainda está convicto de que a explicação certa teria funcionado se eu tivesse ouvido até o fim. Não sei. E aprendi que não preciso saber para continuar. Pensei em Benedito e na Jéssica, que vai ser enfermeira. Na professora que escolheu não fingir que não viu. Na ideia de que os pequenos gestos de honestidade são o tipo de coisa que sustenta o mundo sem aparecer nos jornais. Pensei na vovó Zélia, e no banco de madeira, e no cravinho. E pensei que 63 anos é muito tempo para chegar em alguns lugares, mas que chegar ainda conta. Que sempre conta.